Olá, primeiros anos, tudo bem com vocês? Aqui professor Anderson Marques. Vamos então dar sequência no nosso conteúdo. Até a aula passada eu trabalhei com vocês uma introdução sobre a questão das rochas. Falei sobre a diferença de minério, mineral. Enfim, vamos avançar nisso para a gente começar a distinguir os tipos de rochas. Essa é a nossa ideia. Existem três tipos de rochas, que são as metamórficas, as sedimentares e as magmáticas ou ígneas. Vamos tratar de algumas delas aqui ao longo dessa aula. Talvez a gente use essa temática em mais uma ou duas aulas, porque a coisa é bastante abrangente, tá? Começando falando sobre uma diferença que existe, que muita gente confunde em relação ao que é pedra e o que é rocha. Litologicamente falando, geomorfologicamente falando, a gente tem que falar rocha. Rocha é um agregado de um ou mais minerais ou restos orgânicos, consolidado ou não, que forma a parte essencial da crosta terrestre. Quando a gente fala de rochedo, que nem vocês estão vendo aí, é um grande bloco constituído por rocha. Depois eu vou mostrar um exemplo de rochedo. Eu tenho aqui algumas rochas, ó, o granito, o basalto, tem dois basaltos, né? Calcário, a argila, o carvão, calcária, argila, carvão têm em comum serem rochas sedimentares. Granito e basalto, assim como a obsidiana, são rochas vulcânicas, também chamadas de magmáticas ou ígneas. Tem o conglomerado, que aí é um conglomerado mesmo de rochas diferentes, de minerais diferentes, né? No caso, outro conglomerado aqui. O xisto, que é uma rocha metamórfica, assim como o gneiss, o mármore. Essa moeda aqui está de beira na história, ela não era para estar aqui. Enfim, galera, quando eu falo no senso comum me referindo a tudo isso, eu falo pedra. Mas pedra, geomorfologicamente falando, não tem sentido ser falado, ok? Pedra de gelo. Nesse sentido, veja só essa chargezinha que já andou circulando por alguns vestibulares por aí. Do Calvin Bill Watterson, né? Calvin é o personagem principal, que é esse menininho aí. Eu me amarro em pedras. Essa aqui é ótima. Tá vendo como ela é lisinha? Deve ter levado eras para ficar assim. Aí o outro responde, não, é uma rocha sedimentar, formada por depósitos de sedimentos, e é o oposto de uma rocha ígnea, que tem origem vulcânica. Você sabe muito sobre pedras. Pode apostar, eu gosto de chamá-las de mísseis de Deus. Bom, aqui é a coisinha de distinguir o que é pedra e o que é rocha, né? Rocha é o jeito certo de falar. Lembra que eu falei de rochedo na página anterior? Rochedos são esses grandes blocos de rocha. Isso é rochedo, que também equivale a rocha mesmo, tá? Tipos de rochas. A crosta terrestre é constituída por grande variedade de rochas, que são compostas por diversos elementos químicos, como óxidos, a sílica e a alumínio. A sílica e a alumina basicamente é silício e oxigênio. Os óxidos são rochas que têm oxigênio também, enfim. O fato é que vocês estudaram lá no começo dessa matéria associada à geomorfologia, geologia, que a composição predominante da crosta é silicato de magnésio, certo? E do manto, silicato de alumínio. Logo, a sílica e a alumina são importantes nessa composição toda aí, tá? Óxido é um composto químico binário, que ele é formado por átomos de oxigênio com outro elemento qualquer que não seja o oxigênio. Beleza? Mas aí continuando. Alguns exemplos de rochas aqui. Nós temos o basalto. Galera, essas imagens que tem essas figuras mostrando, vocês vão ver que as figuras não estão em sequência. Aqui estão, mas outras não estarão. Eu tirei do livro mesmo, tá? Para vocês familiarizarem na hora que forem estudar. Basalto, rocha magmática efusiva, extrusiva ou vulcânica. A gente vai aprofundar nessa linguagem, mas vamos lá. Rocha magmática, resfriamento do magma.
efusiva do magma que sai do vulcão, não o que fica lá dentro e vira rocha. Por isso ela é extrusiva, porque a que fica é intrusiva. Ela é vulcânica porque a rocha que é efundida, a rocha que sai do vulcão, ela é vulcânica. A que se forma dentro do vulcão, ela é plutônica ou intrusiva, enfim. O fato é que esse basalto aqui, ele é fragmentado e quando ele vira solo, ele é a base para esse solo aqui que nós chamamos de terra roxa. Lá no sul, sudeste do Brasil, aonde foi muito importante para o ciclo do café, tá? Terra roxa, vocês estão vendo aí que ela não é roxa, né? Na realidade ela é uma terra avermelhada, a sombra aqui da imagem não dá muito essa noção de terra avermelhada. E aí as pessoas vinham, os italianos, chamando essa terra de terra rossa, rossa vermelho em italiano. Depois os espanhóis falavam terra roja. Aí traduziram por conta própria, né? Roça, roja é roxa, pronto, a terra é roxa. Embora eles não viam terra roxa lá. Terra roxa, decomposição do basalto. Show? Vamos falar então das rochas ígneas ou magmáticas. Pessoal, a rocha magmática, ela chama magmática porque ela provém do resfriamento do magma. Na medida em que o magma vai resfriando, ele vai desidratando, né? Vai tendo contato com o ar ou com água que está fora da superfície e aí ele acaba esfriando, ok? Você vai falar assim, pessoal, mas por que chama ígnea? Pessoal, o termo ígneo se refere ao que se realiza ou resulta da ação do fogo ou do calor, certo? Isso é uma alusão a esse calor que é dessa rocha aqui que vai esfriando, tal. Isso vem do latim, tá? De igneus do latim. Enfim, conforme o processo responsável por sua origem, as rochas podem ser divididas em três tipos. Comecemos pelas rochas magmáticas ou ígneas. Como eu disse, desculpa, essas rochas são formadas a partir do resfriamento do material magmático do magma. Magma é o que está no interior do vulcão. Depois que ele sai, extravasa, a gente chama de lava, não larva. Larva é filhote de coró. Lava mesmo. A rocha magmática porque ela vem do resultado do esfriamento do magma e que está em estado de fusão abaixo da superfície terrestre. Quando esse resfriamento ocorre na superfície, quer dizer, quando o vulcão joga esse magma para fora, como vocês estão vendo aqui, formam-se as rochas extrusivas ou vulcânicas. Fora, né? Tem aqui alguns exemplos. O primeiro que eu já dei lá na página anterior, que é o basalto. Mas também tem o riolito, que está riólito, é comum falar riolito. Obsidiana, pedra pome. Pedra pome acho que vocês conhecem porque é muito utilizado por manicure, se eu não me engano, para lixar o pé quando o pé está rachado na época da seca. Enfim, pedra pome vem de mercado. Tá? Quando o resfriamento se dá internamente, ou seja, dentro dos vulcões, as rochas são chamadas de magmáticas intrusivas ou plutônica, fora extrusiva vulcânica, dentro intrusiva plutônica. Aí eu passei não, né? Coloquei aqui um esqueminha para vocês entenderem como isso funciona. Quando o vulcão está em erupção, pode ser que ele derrame, como vocês estão vendo na seta aqui, extravasando magma. Esse magma em contato com algo mais frio, o ar ou água, quando é dentro do mar, esse magma vira rocha, mas como está fora do vulcão, é uma rocha extrusiva. Mas pode ser que no meio do caminho, parte dessas rochas, desse magma, desculpa, encontre brechas e migre para essas brechas. Ali também vai rolar um processo de resfriamento que vai ser muito mais lento do que aqui fora, lógico, mas ele vai acontecer. E acontecendo, o magma que vazou para essas brechas acaba esfriando lá e virando rochas plutônicas ou rochas intrusivas, como vocês veem escrito lá em cima em vermelho. Alguns exemplos disso, o granito, o gabbro, o siene e o diorito.
certo? São chamadas rochas magmáticas ou ígneas, intrusivas ou plutônicas. Elas são muito comuns nas paisagens e dentre elas se destacam os cânions do Rio Grande do Sul, os rochedos do arquipélago de Fernando de Noronha, Pico Dedo de Deus em Teresópolis. Aí, ó, tudo rocha magmática. Certo? Quando o resfriamento é intermediário, e aí eu quero fazer a ressalva de que muitos autores não consideram esse resfriamento intermediário como uma classe, vai dizer que é tudo dentro da Terra, e aí logo é tudo rocha intrusiva, mas para alguns autores, e eu estou replicando o livro aqui porque foi o autor do livro também, quando esse resfriamento acontece dentro da Terra sim, mas muito próximo da superfície, a gente chama esse resfriamento de hipoabissal. Aí o diabase e o cianito são exemplos de rochas que se formam nesse ponto entre o que está dentro e o que está fora da Terra, dentro ou fora do vulcão, muito próximo da superfície. São as rochas que alguns autores consideram, de certo modo, fazer a transição entre as rochas vulcânicas e as plutônicas, sem atingir a superfície especificamente, tá? E aí nós temos dois exemplos, que é o cianito, que é esse aqui, talvez vocês já viram isso por aí. Muito comum colocar em cianito em rota de trem de ferro, espalhar isso aí ao longo da linha. E tem o diabásio, que é esse aqui, que vocês estão observando na imagem. Ok? Vamos falar das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas geralmente são dispostas em camadas. Quando você vê na paisagem camada assim, ó, pode saber, isso é rocha sedimentar. E mais, cada camadazinha dessa aqui levou milhares de anos para se consolidar, para se constituir. Tá certo? Vamos lá, as rochas sedimentares são originadas por meio do acúmulo de materiais de outras rochas que lhes antecederam. Uma rocha, para ser sedimentar, ela tem que virar sedimento. Para virar sedimento, ela vai ter que desagregar por meio do intemperismo, pode ser químico, físico, biológico, aí vem os agentes erosivos, vento, erosão eólica, chuva, erosão pluvial, rio, erosão fluvial, enfim. Tudo isso vai desagregando a rocha e transportando ela. Esse transporte pode fazer com que ela acumule em algum lugar qualquer, pode ser no fundo de uma grande bacia sedimentar, por exemplo, e lá vem mais e mais material sobreposto. Vou mostrar no esquema aqui, ó. Fragmentou aqui, o rio trouxe, jogou lá para o fundo. Esse amarelo foi a primeira camada desse sedimento. Depois veio mais sedimento que foi jogado, então tem esse marronzinho aqui. Aí mais sedimento, esse mais clarinho veio. Enfim, o processo atual aqui é o sedimento que é trazido para o fundo desse lago, ou do mar, sei lá. O fato é que esse transporte, que é feito pelos agentes erosivos, de todo o material que foi desgastado pela erosão e fragmentado, de toda a rocha que foi fragmentada, ela vai ficando sobreposta aqui, ó, e ao longo do tempo geológico, esses estratos vão sendo esmagados pelo peso dos sedimentos e vão sendo depositados, como eu disse antes. As rochas sedimentares estão sujeitas ao aumento da pressão e da temperatura. O fato é que o que está mais por baixo aqui está submetido a muita pressão e a calor, porque quanto mais no fundo, mais isolado e mais quente. E o que vai acontecer é isso aqui, ó. Por exemplo, tem quartzo e feldspato junto aqui, agregado, e tem a água que está preenchendo os poros. Após decomposição e compressão, existe a compactação. Os poros diminuem, esses elementos minerais vão se agregando, e por fim acontece a chamada cimentação, que alguns autores chamam de litificação, que é isso aqui, ó. Aí vira rocha. Aqui eu tenho fragmentos, aqui eu tenho rocha consolidada. A diagênese é um processo de compactação dos sedimentos, cimentação e aparecimento de novos minerais. Certo? As rochas sedimentares são originárias por meio do acúmulo de materiais de outras rochas que lhes antecederam. Elas se formam pela destruição natural de todas as rochas, inclusive delas mesmas,
nas camadas mais superficiais e geralmente camadas a serem transportadas para bacias sedimentares. O fenômeno responsável por essa destruição chama-se intemperismo ou meteorização. Foi como eu falei, pode ser químico, físico ou biológico. E o material assim originado é transportado e depositado, seguindo-se a sua transformação em rocha por meio da consolidação de sedimentos. Esse processo, ele é o que a gente visualizou aqui e comentou, certo? Continuando então, de acordo com o processo de intemperismo e de erosão, podem ser 3 tipos de rochas sedimentares: as detríticas, as químicas e as orgânicas. Começando pelas detríticas, são essas rochas que se formam por detritos transportados pela erosão. Conglomerado, já vimos isso aqui, arenito, é da decomposição do arenito, por exemplo, que surge a areia mesmo, tá? Enfim, além de detríticas, elas podem ser formadas pela redução da solubilidade, pela evaporação, pela desidratação. Aí a gente tem aqui, por exemplo, cloreto de sódio, que vira sal, né? E a dolomita, que é outro exemplo aí dessas pedrinhas que a gente encontra em beira de rio aí, eventualmente. Por fim, tem as rochas orgânicas. Essas são formadas pela deposição de restos vegetais e ou animais. Aí os exemplos que eu coloquei aqui foi o calcário. O calcário, quando ele é fragmentado, vira pó, ele é misturado no solo ácido para corrigir o pH num processo chamado calagem, certo? É por isso que fala aqui que ele é utilizado para correção de solos ácidos. Aqui eu tenho os corais, aqueles corais de mar mesmo, rocha orgânica originada da decomposição calcária produzida por organismos marinhos que produzem um exoesqueleto. Pode ser utilizada na produção de fertilizantes e fosfato. Ok? Pessoal, lá se vão 17 minutos de aula, para não ficar muito enfadonho, nem o vídeo muito pesado para me carregar, eu vou parar por aqui, tá? Na aula que vem a gente dá sequência falando um pouquinho da aplicação dessas rochas sedimentares e partindo para as rochas metamórficas, aquelas rochas que se originam de outras rochas. Ok? Grande abraço para vocês e até o próximo encontro nosso.